Paraná. O Paraná foi uma das regiões brasileiras de ocupação mais recente. O atual território do estado era habitado por indígenas de diversas etnias. A partir do século XVII, com o início da mineração, a região começou a ser ocupada. Em 1853, o Paraná se tornou oficialmente um estado. A cultura cafeeira do estado atraiu muitos imigrantes, portugueses, italianos, poloneses, ucranianos e alemães, para o norte paranaense. O processo de povoamento do estado foi incentivado por projetos de colonização que esse povoamento influenciou na variedade linguística do estado. A própria capital, Curitiba, foi um lar de pessoas de diferentes nacionalidades desde o século XIX. Os moradores nativos tiveram que começar a falar pausadamente para se fazerem de entender. Eles, então, passaram a articular bem as sílabas e a falar como se escreve, reforçando o E no fim das palavras. Uma característica do dialeto, hoje, por mais que a fala não seja tão pesada, a abertura das vogais permanece. Cultura. Primeiro temos a culinária. Predominantemente de influência europeia, a culinária é um marco cultural importante do Paraná. Trouxe 5 exemplos comuns do estado. O barreado. Prato típico paranaense que cozinha cortes de boi em uma panela de barro por muitas horas. Tem esse nome pois a panela é vedada com uma massa de farinha de mandioca e água, evitando que o vapor escape. Arroz de carreteiro e feijão tropeiro. Surgiram na época do tropeirismo. Levavam farinhas e cereais e carnes secas. Pinhão, semente das árvores típicas de vegetação do Paraná, que admite diversos tipos de preparo. Churrasco de chão. O churrasco pode ser conhecido como gaúcho, mas no Paraná ele teve grande destaque. É uma típica dos índios antigos para evitar as queimadas e prolongar o tempo da carne. Boi no rolete. É basicamente assar todas as partes comíveis do boi de uma vez só por 12 horas e servir bem acompanhamentos. Além da culinária, o artesanato tem forte presença cultural. Derivados ancestrais indígenas, temos cestos utensílios de barro e madeira. Derivados dos imigrantes, temos bonecas de palha, bordados, objetos de madeira e tecelagem. Temos também danças típicas como o fandango, o boi do mamão, a congada da Lapa, que é herança escrava. Não achamos muitas informações a respeito da literatura, música e teatro no Paraná. Dialeto. Na parte fonético-fonológica, nós temos a pronúncia do E forte, por exemplo, em leite, e também do A aberto. Na parte morfológica, nós temos como exemplos crendiospai, que assim como em Minas, é uma junção de palavras que engolem algumas sílabas e significa creio em Deus Pai. Vote e meia, significa volta e meia. Largue mão, não é uma palavra que eles falam juntas, mas a frase inteira seria largue de mão ou deixe de lado. Nos verbos, além de tirar o R no final dos verbos infinitivos, tem a substituição do E pelo I e do O pelo U em algumas palavras. Por exemplo, costumar fica costumar e engajar fica engajar. Na parte sintática, pegamos alguns exemplos, como se apinchar, que significa se jogar. Arrodear, que ele substitui a palavra que a gente fala girar. Piar, que seria rapaz. Malemal, que é mais ou menos. Eu não sabia se eu colocava isso em morfologia, porque eu acho que é uma palavra bem própria da região. E vina, que é o mais comum, que a gente fala salsicha. Gírias. No Paraná, existem mais palavras com sentido diferente, talvez devido à colonização, do que gírias propriamente ditas. Trouxemos alguns exemplos. Revesgueio significa de qualquer jeito. Gazear aula significa matar aula. E jossa significa coisa sem valor. Prosódia. No ritmo de fala no Paraná, temos a fala embolada. Talvez seja mais rápida, pois tiram um R do final dos verbos e o S do plural de algumas palavras. Também aborda uma diferente conjugação verbal. Principalmente na primeira pessoa do plural, tiram um S do final do verbo. Por exemplo, fazemos, fica fazemo. Com o uso do si, usam ainda mais, como na expressão típica, se matemo na porrada. Boa noite! Você vai ver hoje no Jornal do Paranaense. Pechada entre 2 carros no centro de Guarapuava deixa 4 caboclos tudo lazarenteado. Jovem turvense desaparecido há 4 dias. Testemunha conta que Rodrigo subiu no ônibus em Turvo
e apiou no centro de Curitiba. Depois disso, nunca mais foi visto. Após teima, homem leva facada na paleta em Curitiba. A teima começou quando a vítima falou que era salsicha e não vina. Homem leva camaceira de pau em bar no Pinhão e teve que posar no hospital. Levou só 4 taios na cabeça. Após ter uma infância difícil, disputando guavirova com porco, homem de Pitanga conta como conseguiu mudar de vida. Polaco de Prudentópolis diz que está esgualepado de tanto trabalhar e não consegue se aposentar. Já está desacorçoado e não vê a hora de ficar de varde. Segundo dados do IBGE, o número de veacos só aumenta em todo o estado. E a previsão do tempo é que vai cair um toró de água seguido de umas relampeadas. Essas e outras notícias você vê no Jornal do Paranaense, segunda edição.